a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você é meu convidado especial. Você será bem-vindo para juntos olharmos para Jesus. Boa noite a todos, são todos bem-vindos para mais um estudo nessa semana especial, cujo tema é Amor Escrito com Sangue. Estamos na sexta-feira, dia 14 de Abib do ano 31, lá na terra de Israel. E o tema de hoje será o Cordeiro que Fugiu. Vamos antes, porém, orar ao nosso Deus, agradecido a Ele por vocês que estão em suas casas, na sua TV, no seu tablet, no seu smartphone, por onde quer que você esteja acompanhando essa transmissão e participando desse estudo, que a bênção do céu repouse sobre você e sobre a sua família. Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai que está no céu, uma vez mais estamos aqui e já estamos acostumados com esse público, com essas pessoas, com esses irmãos, com esses amigos, com esses que querem conhecer um pouco mais da Tua Palavra, participando dessa semana especial, a Semana do Calvário, Amor Escrito com Sangue. Temos aqui, Senhor, cada noite discutido temas que diz respeito ao nosso bem-estar aqui na Terra e também em relação à eternidade. Eu sei que no mundo em que vivemos, de correria pelo pão de cada dia, de luta pela saúde, pela moradia, às vezes o ser humano não reserva tempo para o lado espiritual. Mas essas pessoas que têm acompanhado cada noite conosco estão dizendo e fazendo o contrário. Então eu peço para eles uma grande bênção, a fim de que, entendendo tudo que temos aqui discutido, a verdade como ela é em Jesus e na sua palavra, tomar a sua decisão de te seguir, a fim de estarmos juntos muito em breve na eternidade. Isso, Senhor, é o que mais importa. Te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos novamente, para a gente continuar o nosso estudo aqui de cada noite durante essa semana especial da Palavra de Deus. Ontem nós encerramos comentando que após a ceia pascal, Jesus institui então a chamada Santa Ceia. Só fazendo uma recapitulação para entrarmos no tema de hoje, o Cordeiro que Fugiu. Lá no cenáculo, Jesus então come junto com seus discípulos, depois de dizer: estou ansioso para comer com vocês essa Páscoa. Era a última de sua vida aqui na terra, do Cristo segundo a carne, e ele queria passar esse momento de transição. Naquele momento ali, Jesus vivia um momento de transição, de dois sistemas, o sistema sacrificial, que o Velho Testamento praticava, apontando para o Cristo, e o sistema novo que o próprio Cristo veio e morreu por nós. As chamadas leis cerimoniais, o antítipo que encontrava o seu tipo. Jesus vivia ali um momento de transição, muito importante isso aqui. E então, depois que eles comeram o Cordeiro Pascal, Jesus falou: agora vocês têm o pão, símbolo do meu corpo, que será quebrado por vocês, e vocês têm o vinho, o puro suco da uva, não alcoólico, sem fermento, até porque a oferta, que é o cordeiro, tinha que ser pura, sem defeito, sem pecado, como Jesus foi. Jesus podia abrir a boca e dizer, como disse: o diabo nada tem em mim, porque embora tenha sido tentado, como nós somos, ele conseguiu, pela graça do seu Pai, porque na condição de humano dependia do Pai, viver sem pecar. E dessa forma, como um cordeiro sem defeito, ele deu a vida por nós. E instituiu então, nesse caso, a Santa Ceia em lugar da Páscoa. Eu vou repetir aqui: nós não comemoramos a Páscoa. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7. Olha lá: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, uma vez que a figura da Páscoa encontra o real, uma vez que a sombra encontra o edifício, a partir dali acabou a Páscoa. O cordeiro, para onde ela apontava, no passado, apontava para a libertação do Egito,
e no futuro o Cordeiro Pascal, Jesus que viria. Jesus veio. Aí instituiu então a Santa Ceia. A Santa Ceia nos lembra, no passado, a morte de Jesus para nos salvar. E no futuro, a sua vinda. É isso que a Santa Ceia significa. Então, em lugar da Páscoa, foi instituída a Santa Ceia. Ok? Isso deve ficar bem claro para todos nós. E, já que estamos em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 26, eu vou repetir um dos textos que já li ontem aqui, diz assim, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, o pão da ceia do Senhor, da Santa Ceia, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando você participa da Santa Ceia, você anuncia a morte do Senhor, um evento do passado, até que ele venha, um evento do futuro. Não é maravilhoso isso? Portanto, se alguém está tomando Santa Ceia e diz que Jesus já voltou, está praticando alguma coisa que é inócua, não faz sentido, porque a ceia do Senhor nos remete ao passado e nos remete ao futuro, até a volta do Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Terminada a Santa Ceia, instituída por ele, ele sobe com os discípulos no Monte das Oliveiras, e lá ele vai para um cantinho chamado Getsemane. Era Monte das Oliveiras porque tinha realmente muitas oliveiras. E havia um local onde as oliveiras eram pisadas, né, a fim de que se aparasse o azeite, o óleo. Esse lugar chama-se Getsemane, lugar onde se pisa as oliveiras, é o significado dessa palavra. Ali, no Getsemane, foi acertado o preço do resgate da humanidade. Como é que é? Exatamente. Ali no Getsemane foi acertado o preço do resgate da humanidade e onde deveria ser entregue esse resgate. Como é que isso aconteceu? Sua Bíblia de novo. Apocalipse capítulo 12. Na visão do livro do Apocalipse, o apóstolo João, apóstolo e profeta João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele mostra como foi que tudo começou, como começou o mal, qual é a origem do mal, e nos faz caminhar pelas páginas da Bíblia até chegar na sua resolução final. Capítulo 12, versos 7 ao 9, João está contando em sua visão como foi que tudo começou. Eu quero lembrar a você uma coisa, nem sempre os livros da Bíblia foram colocados em ordem cronológica, nem sempre, alguns sim, outros não, e nem também alguns textos da Bíblia, especialmente o Apocalipse. Na visão de João, ele vai anotando, mas quando você olha, por exemplo, ele cita alguma coisa que já aconteceu no passado, para ligar a acontecimentos do presente. Entenda isso. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 12, 7 ao 9. Olha a descrição que o profeta faz a respeito de como começou o mal. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel é um título dado a Jesus Cristo. Você vai ver isso aqui na Bíblia em todas as vezes que houver um confronto, uma luta direta com Satanás, é Miguel que vem defender. E a palavra Miguel em hebraico significa quem é como Deus. É uma pergunta retórica. Quem é como Deus? Ou seja, a resposta é clara, ninguém. Então só se aplica esse título a Jesus Cristo, a mais nenhum outro. Então Miguel e os seus anjos, Jesus e os seus anjos, pelejaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão é um título, uma referência feita a Satanás, que até então não era dragão, era Lúcifer, estrela da manhã, um anjo de luz, estrela da alva, ok? Então, diz assim, todavia, verso 8, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Nessa luta, que não era uma luta física, mas uma luta ideológica e espiritual, não sabemos quanto tempo ela durou, mas sabemos que com certeza ele, por ter livre-arbítrio, insurgiu-se contra o governo de Deus, e como fazem todos aqueles que se revoltam, devem ter acusado Deus de mau caráter, acusado Deus de ter uma lei onde todo mundo devia seguir. Se ele fosse tão bom, não precisava de lei. Acusado Deus, depois disso, então, não sabemos por quanto tempo isso durou. O verso 9 diz, e foi expulso o grande dragão, e diz quem é ele. A antiga serpente, fazendo referência ao Éden, antiga serpente. Serpente, notem, não é só absolutamente uma cobra como nós conhecemos. No passado, às vezes, tinham lagartos chamados por esse nome também. Antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Né? Veja só, o diabo e Satanás. Outros dois títulos dados a ele aqui. Diabolos, que significa aquele que se interpõe.
É o contrário de símbolo. Símbolo significa uma ponte, diabo significa uma barreira. Esse é o título dado a ele. E Satanás, né? O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ora, se ele tinha anjos também, é porque quando ele se insurgiu contra o governo de Deus, acusando Deus, manchando o caráter, querendo manchar o caráter de Deus, então outros se fizeram simpáticos ao que ele estava fazendo e decidiu segui-lo. Por isso o texto diz, o diabo e seus anjos. Aqui para nós, escuta o que eu vou te falar. Quem você acha que aparece nas sessões mediúnicas? Quem você acha que se traveste para parecer com algum parente de alguém que morreu? Ou quem são aqueles que Paulo diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestes? O diabo e seus anjos, que nós chamamos comumente de demônios. Ok? Então vejam, ali começou essa guerra. O texto diz que ele foi vencido, em tese, né? Vencido em tese. Algo teria mais que ser feito para que ele fosse derrotado totalmente. E ele foi atirado para a terra. A expressão atirado para a terra, ela parece uma coisa proposital. Mas quando você vai analisar o texto bíblico, que vai mais a fundo, um pouquinho mais adiante, por exemplo, quando sai a voz no verso 12, do capítulo 12, dizendo, festejai aos céus e os que nele habitais. E quando fala céus, não é o céu, o trono de Deus especificamente, são os mundos do universo, por isso no plural, e os que neles habitais. Não havia necessidade de falar isso se fosse apenas o trono de Deus. Porque teria que haver festa lá, se o próprio Deus não fica satisfeito quando alguém morre ou alguém se atola no pecado. É dominado por ele. Festejar os céus é uma expressão para os outros mundos. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. Então, a expressão melhorou. Ao invés de foi atirado para a terra, como se fosse uma coisa proposital, desceu até vós, é uma coisa mais leve. E quando você analisa isso aqui, dentro de todo o contexto geral da Bíblia, dessa grande guerra cósmica, e entende muito mais coisas por trás de tudo isso aqui, você vai perceber que antes de chegar na Terra e tentar os moradores da Terra, o recém-criado planeta, ele deve ter batido em outras portas aí, em planetas que certamente devem ter outras árvores do conhecimento do bem e do mal, cujos habitantes desses planetas não pecaram, resistiram ao diabo. Mas aqui, na recém-criada Terra, ele chegou e transferiu esse conflito cósmico para aqui, quando conseguiu levar Adão e Eva ao pecado. Olha com que linguagem descritiva a Bíblia descreve como era esse anjo e o que ele se tornou. Por favor, Ezequiel capítulo 28, Velho Testamento, Ezequiel 28, tem uma profecia contra o rei de Tiro. Tiro era uma cidade comercial, né, que ficava na Fenícia, e até hoje ela existe, e lá naquela região, eles eram quem dominava todo o comércio, eram grandes, e o rei de Tiro era um rei orgulhoso. Numa profecia contra ele, símbolo de Satanás, a Bíblia toma ele aqui como um símbolo, como um tipo, a Bíblia trabalha muito com essas figuras. Olha a descrição que é feita a respeito dele, de Satanás. Você está em Ezequiel, capítulo 28, quero tomar dos versículos 14 ao 17. 14, olha só. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tu era querubim, essa era a escala dele. Querubim da guarda, ungido. A palavra ungido no hebraico é Messias, por incrível que pareça. E ele ficava no trono de Deus. Se porventura fosse aberto nossos olhos para ver o trono de Deus, antes do pecado, veríamos Lúcifer. Era aquele que ficava por trás. E ele recebe o nome de anjo de luz, não só porque era luminoso por si próprio, mas porque luz é conhecimento. Todo conhecimento, toda mensagem que deveria ser dado às multidões de anjos e aos seres de outros mundos criados, passava primeiro por ele. Querubim cobridor. Ele estava no santuário, onde está o trono de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele estava assim, como uma espécie de protetor, mas era aquele que recebia as ordens, era aquele que estava ali a serviço de Deus. Era um poderoso anjo. O verso 15 diz, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Deus não criou o mal. Deus criou seres perfeitos, inclusive Lúcifer também. Perfeito era nos teus caminhos. E o verso 16 diz, na multiplicação do teu comércio, olha, se encheu o teu interior de violência e pecastes. O interior encheu-se de violência, de desejo de ser igual a Deus. E aí,
continua o texto dizendo, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o verso 17, o profeta completa dizendo, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então veja, livre e espontânea vontade. Como todo ser humano é criado e continua tendo livre-arbítrio, ele decidiu rebelar-se contra Deus. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e pecastes. O profeta Isaías, fazendo uma outra declaração a respeito do rei da Babilônia, orgulhoso como era, comparando-o também como Satanás, no capítulo 14, versos 12 ao 14, diz assim, como caístes do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, filho da alva, tu que debilitavas as nações de anjos, as multidões, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das mais altas nuvens estabelecerei o meu trono. Irei para as extremidades do norte e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essa declaração que só cabe, é perfeita em Satanás, quando ele começou a grande guerra, foi dita por Isaías, ilustrada pelo rei da Babilônia, que era assim também. Então, notem, foi assim que começou o mal, e esse conflito foi transferido para a terra. Jesus testifica disso, quando, dizendo em Lucas, no capítulo 10, verso 18, você pode ver essa referência na sua Bíblia, anote, Lucas 10, 18, Jesus conversando com seus apóstolos e discípulos que chegavam de uma empreitada missionária, a missão de 70, e eles contam como os demônios se retiravam diante da palavra dele. Jesus olhou e falou assim, não se alegrem por isso, porque vocês expulsaram demônios, ou porque curaram as pessoas, ou curaram os cegos, não. Se alegrem antes, porque seus nomes estão arrolados no livro do céu. E ele diz assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus viu, depois da guerra, como o diabo foi lançado. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha que coisa interessante. E se Jesus disse isso, quando estava aqui na terra, é porque ele já tinha caído. É porque essa guerra já tinha acontecido. Ok? Aí, ele chegou aqui no recém-criado planeta. E foi para onde? Para a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. O lugar que Deus havia colocado como teste. E que certamente Deus colocou em todos os outros mundos criados. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia nada ali que fosse mágico. O fruto não tinha nada em si que fosse diferente dos demais. Apenas o teste de comer ou não comer do fruto proibido. Vamos dar uma olhadinha comigo em Gênesis, no capítulo 3, e dar uma olhadinha nesse diálogo que aconteceu ali e como esse conflito cósmico foi transferido para a Terra. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 em diante, talvez 1 a 5, nós encontramos, depois da criação do homem, nós também não temos informação da Bíblia de por quanto tempo o casal, Adão e Eva, viveram sem pecado, lá no Jardim do Éden. Nem se tiveram filhos lá, entenderam? Então vamos lá. 3 de Gênesis, versos do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Estão lembrados que nós lemos em Apocalipse que o dragão recebe o nome de antiga serpente, diabo e Satanás? Então, serpente aqui, pode até ter havido a primeira sessão mediúnica, o diabo ter encarnado na serpente, a serpente tornou-se um fantoche dele, ou ele pode também ter se transformado numa forma de serpente. Também não temos uma informação precisa sobre isso. Por isso precisamos, com cuidado, ler esses versos e fazer a interpretação dentro do contexto geral. Então, quando Deus diz, a serpente é a mais sagaz de todos os animais, e Deus travou uma conversa, entabulou a conversa com a serpente, logicamente poderia ser, pesa a favor dessa interpretação de que fosse o próprio diabo que estivesse ali em forma de serpente. Olha só, diz assim, é assim que Deus disse, final do verso 1 do capítulo 3, não comerei de toda a árvore do jardim? Primeira coisa, ele trava uma conversa com a mulher. Ele começa uma conversa com Eva, nossa mãe. Aí, respondeu a mulher, verso 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Vejam que a maneira como ele chegou é para colocar em dúvida, em xeque, a conversa de Deus com os recém-criados filhos dele aqui na terra. O Senhor disse para não comer. Olha só com que sagacidade ele se apresenta. A mulher
Ato contínuo responde: do fruto das árvores do jardim, é claro que nós podemos comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não coma do fruto dessa árvore, nem toque nele, no fruto, para que vocês não morram. Então foi isso que Eva respondeu. Aí, no verso 4, a serpente, Satanás, disse à mulher: é certo que não morrereis. E no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo continuou com a mesma tática dele. Lá no céu, ele pôs em dúvida o caráter de Deus. Pôs em dúvida o caráter de Deus. Segundo lugar, ele queria ser como Deus. Eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas, estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que ele queria. A mesma coisa, a mesma promessa falsa, ele faz agora para Eva. Se na hora que você comer do fruto, Deus sabe, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como ele. Então, essa ideia do homem querer ser Deus, do homem se portar como Deus, ou de algum dia sonhar que vai ser Deus, não é uma ideia nova. Não é uma ideia de alguns séculos. Ela veio lá do Jardim do Éden. A serpente, a antiga serpente, o diabo e Satanás, é que colocou essa ideia de que o homem pode ser igual a Deus. Portanto, na hora que você estiver lendo, ouvindo, ou estudando algo que transmita esse tipo de ideia, fique sabendo, isso é coisa do diabo. Ser igual a Deus, querer ser igual a Deus, sempre foi coisa do diabo. Não importa, seja por reencarnações, até atingir o nirvana, um estado de perfeição absoluto, até ser iluminado, ou seja, por outro meio qualquer, que não seja esse religioso especificamente, né? Pela yoga, ou por qualquer outro tipo de prática, para você entrar no estado crístico, ser igual a Deus. Isso é antibíblico e é coisa do Satanás. Outra coisa mais, ele disse, e olha só o que acontece, Deus disse a vocês que vocês iam morrer, aí ele falou assim, ó, é certo que não morrereis. A doutrina da imortalidade da alma, ela começou lá no Jardim do Éden com a serpente. E essa doutrina, infelizmente, senhores, quase todas as religiões acreditam que a alma é imortal. Que o homem morre, mas a alma sai e vai para algum lugar. Ou para o céu, se for salva, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limbo, como prega o catolicismo romano, ou então, como prega o espiritismo, ele vai para um outro planeta, onde vai se reencarnar em sucessivas gerações. Bom, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que morre tudo. Diz que o ser humano é um ser que é indivisível, corpo, espírito e alma. Físico, a parte emotiva e a parte espiritual. A Bíblia diz que o Senhor formou ao homem do pó da terra e lhe soprou das narinas o fôlego de vida. Ruach, do hebraico, pneuma, do grego. E o homem passou a ser alma vivente. O homem se tornou alma vivente pelo poder. O homem não tem uma alma, ele é uma alma vivente. Mas a serpente disse, vocês não vão morrer. Enquanto Deus disse, Eva falou assim, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. O diabo disse, é certo que vocês não vão morrer. Deus falou assim, vocês vão morrer se comer do fruto. O diabo disse, não vão morrer. E o mundo inteiro acredita no que o diabo disse, aqui no Éden, e continuou repetindo em várias sessões religiosas pelo mundo afora, de que a alma é imortal. O mundo acredita nisso, e não acredita no que Deus disse, vocês vão morrer. E morre tudo. E como é que se faz agora, irmão? Depois que morre tudo, aguarda um pouco, porque a Bíblia apresenta a solução. Ele vai ressuscitar todos. O livro do Apocalipse diz, deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno, sepultura, palavra grega para sepultura, a morte e o inferno também deram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Apocalipse, no capítulo 20, você lê isso. Você percebe qual é a cristalina verdade a respeito dos mortos? Pois bem, vamos continuar. Aí, Eva come do fruto proibido e peca, e cai. E, consequentemente, você que me assiste, eu e todos os homens que já pisaram na face dessa terra e que ainda vão pisar, havendo tempo para frente, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, como diz o próprio texto bíblico. Sabe o que acontece? Na hora que o homem pecou, o diabo disse, eu quero mesmo ver agora o que vai acontecer. Deus tinha algumas opções, pelo menos 3 opções. Número 1,
mudar as regras do jogo. Dizer, não, vamos fazer o seguinte, eu disse que vocês iam morrer se comessem o fruto proibido, mas agora eu desisti dessa ideia. Mas Deus não joga o jogo como Satanás joga. Satanás faz jogo sujo. Deus não pode. Deus não pode. De maneira nenhuma, diz o texto bíblico, Paulo escrevendo a Timóteo, ele pode negar-se a si mesmo. Deus tinha a segunda opção, eliminar o homem. Até porque ele disse, se você comer, você vai morrer. Mas se ele mudasse as regras do jogo, Satanás ia dizer, você é injusto, porque eu pequei e você me expulsou do céu. Se ele matasse o ser humano, porque ele disse que morria mesmo, Satanás ia dizer, você é perverso. Bem que eu disse que você não é um Deus justo. E os outros anjos que ficaram fiéis a Deus, e os habitantes de outros mundos colocariam em xeque o caráter de Deus. Talvez continuassem servindo a Deus, não por amor, mas por temor. Aí Deus tinha a terceira opção. Deixar que o mal se alastrasse, a fim de que o caráter do diabo fosse revelado perante o universo inteiro, e os homens, dando aos homens a opção de escolher o caminho de Deus para se salvar, ou ficar com o diabo e mostrar quem é ele. Que ele é amor e que ele não é aquilo que o diabo acusa ele de ser. Terceira opção de Deus. Sabe qual era? A primeira, mudar a regra do jogo. Ele seria injusto. Segunda, matar o homem, eliminar o homem, começar tudo de novo. Ele seria perverso. Terceira, pagar o preço do pecado. E foi exatamente isso que aconteceu naquela sexta-feira, 14 de Abib do ano 31. Vamos comigo para a primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, coladinho com o Apocalipse, você tem a primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 8. Vamos lá? Diz assim, João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então aí está a outra opção de Deus, era Deus pagar o pecado. Era o próprio Deus vir morrer por nós aqui. E por isso que João diz, para isto se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando o diabo ficou sabendo dessa opção, ele tremeu nas bases. Como é que isso vai ser possível? Como isso pode acontecer? Porque ele sabia que Jesus é Deus. E como é que ele vai vir e vai morrer? Vocês percebem? Agora, para e pensa comigo um pouquinho. Veja só. Se porventura Jesus é uma criatura de Deus, não importa há quantos bilhões de anos atrás ele tenha sido criado, como é que Deus manda um filho morrer a essa angustiante morte que teve, como nós conhecemos pela Bíblia, e ele mesmo não vem? Qual o pai que vê no seu filho em sofrimento ou diante de qualquer ameaça, não o tira e entra no lugar dele para salvá-lo? Deu para você pensar? Por que Deus manda outro e não vem ele mesmo? Não, senhores. Jesus é Deus. E ele mesmo tomou a decisão de vir morrer por nós. Ele diz assim na Bíblia, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Foi isso que eu combinei com o meu pai. Ele diz que combinei com o meu pai, porque na condição de ser humano, ele dependia de Deus sim. Vocês percebem? Então vamos avançando só um pouco mais. Qual o preço que teria que pagar, Deus assumiu na pessoa de Jesus, porque Jesus decidiu vir e morrer por nós aqui. Aí, olha o que foi que aconteceu. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, 8. Falando aqui da besta, mas não vou tocar nesse assunto, quero só uma parte do verso. Diz assim, e adorá-la-ão, a besta do Apocalipse, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Opa! Na hora que Adão e Eva pecaram, Deus não podia matá-los, não podia mudar a regra do jogo, ele decidiu pagar o preço. Aí ele diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Faz referência a esse momento aqui em que Deus veio. O texto bíblico diz que Deus fez roupas de pele e deu para eles vestirem. Se Deus fez roupas de pele, então está embutido no texto que um animal morreu. E como Jesus é comparado como o cordeiro, e o cordeiro foi sacrificado durante 4.000 anos, esse sacrifício aconteceu no Velho Testamento, até Jesus chegar aqui, se isso aconteceu, então foi um cordeiro que morreu ali. Por isso que João diz, cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
O cordeiro morria no lugar de Adão e Eva, e a partir dali, o plano da redenção acontecia dessa forma, através desse simbolismo, com tudo que o santuário representava e as festas judaicas, até que o cordeiro pudesse vir aqui e morrer por nós, ele mesmo. Foi isso que aconteceu. Só que, embora João diga aqui que o cordeiro morreu desde a fundação do mundo, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 ao 20, nos dá uma outra informação bem interessante, que nós podemos fazer essa ligação. Você volta um pouquinho, está pertinho aí das cartas de João, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Olha como diz aqui, capítulo 1, verso 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro. João, combinando com Pedro, cordeiro, sempre a figura do cordeiro. Como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E o verso 20, ó, conhecido com efeito antes da fundação do mundo e manifestado agora por amor de vocês. Ou seja, enquanto João diz que o cordeiro foi morto na fundação do mundo, Pedro está dizendo que foi conhecido, o sangue dele é conhecido antes da fundação do mundo. O que significa? Significa que na hora que Deus planejou criar a terra, e não podia voltar atrás, porque quando Deus planeja, quando Deus pensa, isso é um fato, automaticamente ele já criou a possibilidade de salvar o homem caso ele pecasse, e Deus já sabia que ele ia pecar. Então, aquele que nós chamamos de Jesus e dizemos que ele é filho, disse assim, eu vou, e na condição de humano, você dependente da divindade, então você filho, e vou morrer por eles. Isso antes mesmo da terra ser criada. Por isso que Pedro diz aqui, cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção estava estabelecido. O preço do resgate, a terra foi sequestrada por Lúcifer, por Satanás lá no Éden, e o preço do resgate já estava programado para ser pago. E como foi que isso aconteceu? Lá no Getsemane. Quando Jesus estava ali, naquela angustioso momento, 3 discípulos um pouquinho lá, mais 9 adiante, e ele sozinho orando, Pai, passa de mim esse cálice. A natureza humana começou a vacilar diante da responsabilidade e do peso do pecado. O diabo chegou para ele e falou assim, ó, esses discípulos que andam com você vão te abandonar todos. Jesus falou, eu pago. Olha, um deles vai te trair e te vender por uma ninharia, 30 moedas de prata. Jesus falou, eu pago. Aí ele chegou e falou, mas a turba vai cuspir em você. Ele disse, eu pago. Mas tem mais outra coisa, você vai ser crucificado, Jesus, nu. Porque esse paninho que coloca nas partes íntimas de você, que os escritores, os pintores colocam, não é uma realidade, era nu, era vergonhoso. Jesus falou, eu pago. Sim, mas depois disso vamos ter Primeira e Segunda Guerra Mundial, mesmo depois de você morrer, matando milhões de inocentes. Jesus falou, eu pago. Sim, mas esses que se dizem cristãos vão inventar armas e vão inventar condição de causar tristeza no mundo, mesmo dizendo que são seus filhos, que você morreu por eles. Jesus falou, eu pago. Mas eles vão vituperar você no carnaval. Alguém vai dizer que você também era gay e vai sair vestido, travestido por aí. Jesus falou, eu pago, porque eu os amo. Quando você assiste aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tem um detalhe que eu gosto de pensar nele. Quando Jesus estava sendo açoitado no pátio de Pilatos, passa a figura do diabo passando por entre a multidão com o filho no colo, e o filho vai olhando para Jesus, como quem diz assim, está vendo? Eu protejo o meu filho, mas cadê o seu pai nessa hora? Tudo isso, com certeza, aconteceu para que o Filho de Deus desistisse. Mas ali no Getsemane, ele combinou o preço e decidiu o local onde ia pagar o preço dos nossos pecados. Sabe o que aconteceu? Veio a prisão dele no jardim do Getsemane, um julgamento durante toda a noite, da quinta para sexta, com falsas testemunhas, com mentiras a respeito do que ele disse. Aí ele então é entregue pelos sacerdotes a Pilatos. Pilatos, quando sabe que ele é de lá da Judéia, manda de volta, da Galiléia, manda de volta para Herodes, que estava ali. Herodes põe uma coroa de espinho, pede para ele fazer sinal, ele não faz sinal, maravilha nenhuma, manda ele de volta para Pilatos, e Pilatos, quando recebe ele, a esposa de Pilatos, que a igreja grega ortodoxa canonizou com o nome de Santa Procla, disse, olha, eu tive um sonho com ele, não te metas no caso desse justo. Pilatos então lava as mãos, embora não fosse inocente, entrega Jesus para ser açoitado,
E aí, na hora que os homens amarram Jesus para poder açoitá-lo, um deles quer pegar um tipo de chicote que bastava 2 batidas. Aqueles brutamontes romanos, ainda investidos da força dos demônios, à medida que batesse no crânio de Jesus, ele morria ali mesmo. E na hora que ele vai pegar um tipo de chicote, o centurião fala, não, recebemos ordem para açoitá-lo. Ele não vai morrer, não é aqui no pátio. E então ele tira a flagra e bate em Jesus. Na ponta da flagra tinha chumbo, ferro e fragmento de ossos, que quando batia na carne de Jesus, rasgava a sua pele. A cena, o espetáculo era horroroso. E você pode comigo pensar como os anjos de Deus contemplavam o seu mestre, o seu Criador, o seu Deus, sendo açoitado daquela forma por mãos humanas, por quem ele morria. Depois daquele sofrimento, ele é entregue para ser crucificado. Pilatos, querendo salvá-lo, olha para a multidão dos judeus e para os sacerdotes e fala, ele diz que é rei dos judeus, eu vou crucificar o rei de vocês? Aí eles dizem, não temos rei senão César. Uma nação que vivia esperando um Messias para libertá-los do jugo romano e de César, agora diz, não temos rei senão César. Vejam, amigos, e nessa hora Jesus é entregado para ser crucificado. Quando ele vai passando do pórtico de Pilatos, uma cruz é colocada sobre ele. E amanhã eu gostaria de tratar um pouco desse assunto, cruz ou estaca. Você não pode perder esse tema de amanhã, que eu gostaria de falar um pouco desse assunto para você. A cruz é colocada sobre Jesus. A cruz não era para ele, era para Barrabás. E se tem alguém que sabe o que significa outro morrer no lugar dele, esse é Barrabás. A cruz era personalizada, tinha as medidas da pessoa que ia morrer nela. Mas Jesus não tinha cruz, ele tomou a minha, a tua, a de Barrabás, a do mundo inteiro para carregar. Naquela hora, ele é levado para o Monte Calvário. E lá no Calvário, ele é crucificado. Queridos, na hora que Jesus está sendo crucificado e que ele diz, está consumado, acontecem 2 coisas. Uma está registrada na Bíblia. E outra está dentro das entrelinhas. Está registrado que o véu do santuário, eu li com vocês aqui no tema de ontem, rasgou-se de alto a baixo, dizendo, acabou, não precisa mais fazer sacrifício, está consumado. O sacrifício agora foi feito, o preço foi pago, acabou. Isso está registrado e a outra coisa não está, mas está nas entrelinhas. Era a hora do sacerdote oferecer o cordeiro no crepúsculo da tarde, 3 horas da tarde. Na hora que o sacerdote foi oferecer o sacrifício, que o véu do santuário rasgou, o cordeiro fugiu. Dá para você imaginar essa cena? Ela está nas entrelinhas de tudo que aconteceu. Não posso mostrar um versículo da Bíblia dizendo isso, mas você pode pensar nisso. O cordeiro que seria sacrificado fugiu. Acabou o sistema sacrificial e as leis cerimoniais. Agora é você e Jesus, o único mediador, aquele que morreu, a fim de que você e eu pudéssemos viver. Eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 53, a profecia mais linda sobre o Messias sofredor, o servo de Deus, a profecia mais linda, que trata desse assunto, mostrando como ele se interpôs entre mim e você. Versos 4 de Isaías 53, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidades? Nossos pecados. E as nossas dores. Que dores? As dores da vida de pecado. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Quando você erra e pede perdão e sua consciência fica tranquila, pois é, o castigo que te traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ele foi pisado, fomos sarados. E o texto do verso 7 diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Que amor maravilhoso! Amor escrito com sangue. Jesus trouxe o cheque em branco do céu e assinou com tinta vermelha, na cruz do Calvário, o preço da nossa redenção. Você pode viver a sua vida até 70, 90, não sei quantos anos, e depois morrer, ser julgado e ser destruído eternamente, ou morar eternamente com Jesus, como ele promete em sua palavra. Ele diz assim, aqueles que creram no seu nome, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que dizem, eu quero esse sacrifício para mim, eu não vou viver aqui, eu preciso de Jesus, eu quero viver eternamente.
Não sabemos dizer muita coisa do que vai ser a eternidade, mas uma coisa eu te digo, vai ser maravilhoso. E não vão ser anjinhos voando para lá e para cá, vai ser você, meu querido, com seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, caso eles tenham se arrependido e entregue a vida a Jesus. Não vai ser uma coisa monótona. A nova terra será algo maravilhoso. A Bíblia promete 1000 anos no céu e depois essa terra transformada, sendo a morada dos salvos, juntamente com Deus o Pai, Jesus o Filho, o Cordeiro que morreu por nós e o Espírito Santo. Tu deseja isso? Ou você quer ficar na sua vida medíocre aqui nessa terra? Porque eu estou aqui para te dar essa notícia, de que tudo foi pago, basta nós aceitarmos. Fique em pé se você aceita Jesus, se você quer segui-lo, se você quer mudar de vida. Ele vai ver isso aí, e tenho certeza vai mandar o seu Espírito Santo para conduzir sua jornada. Fique em pé e vamos orar. Estou esperando por você, fique em pé. Muito bem. Querido Pai que está no céu, nosso Deus, muito obrigado pelo tema dessa noite, plano da redenção. Tudo começou no céu, no santuário celestial, quando o anjo rebelde decidiu revoltar-se contra ti e contra o teu governo. Vencido depois daquela guerra, ele leva nossos pais ao pecado, mas o Senhor proveu o plano da redenção. E Jesus, naquela semana, 14 de Abib do ano 31, morre por causa dos meus pecados e dos pecados de todos aqueles que nos acompanham através da internet, na sua televisão. Jesus deu a vida por eles. E Senhor, eles, ao levantarem-se dizendo que querem o Senhor, estão fazendo um compromisso não perante um homem, que nem os vendo estou, mas perante o Senhor, perante o seu Espírito. Então, por favor, transforma a vida dessas pessoas. Cura-os, lhes dá tranquilidade, perdão de pecados. Se algum deles tem a consciência pesada por algum erro que praticou, nesse mesmo momento o Senhor pode dizer para eles: teus pecados estão perdoados. E nunca mais eles ouvirem uma voz acusando de pecados passados. E daqui para frente, quem sabe, ouvir tua voz dizendo também: vai e não peques mais, você agora é meu filho. Te peço essa bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Ok, você pode assistir agora o último testemunho dessa série, cujo título é Soldado Abatido. E amanhã, de manhã, a gente está encerrando nossa semana especial Amor Escrito com Sangue. Você não deve perder, porque tem um tema bastante palpitante para nós estudarmos amanhã. Deus te abençoe. Boa noite. Ainda bem que não precisou de injeção, né, Gigi? Rafa, pai, nem me fale. Mas eu acho que você ia aguentar, não ia ser igual ao seu irmão, que aquela vez plantou o maior berreiro dentro do hospital, lembra, amor? Credo, nem me lembra a vergonha que passamos aquele dia. É. Vai, filho. Alô? Elas estão aqui comigo. A gente está indo pra lá agora. Quem era, amor? Sua mãe. E o que aconteceu? Ela tá bem? A gente vai ter que ir pra escola do Samuel. Aconteceu um atentado lá, entraram atirando. Quê? Como assim? O Samuel tá bem? Calma, calma, sua mãe não entrou em detalhes. Senhor, protege meu menino. Passa a faca, por favor. Tá aqui, ó. Temos que levar ela no hospital. A febre ainda não passou. Coitada. Jura? Pode ser depois do café da manhã? Pode sim. Mas dessa vez vamos levar no pronto-socorro. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Mãe, de novo. Rapaz, você não tá muito grandinho pra isso, não? Olá, mãe. Tá com ciúmes, né, brother? Olha aqui, eu vi ela primeiro, viu? Eu sou o cara, viu? Tá certo. Você mesmo, pai. Toca aí. Vocês dois, viu? Bom dia, Gigi. Bom dia.
Toma seu café que hoje vamos ao médico. Amor, Oi? vamos ler a meditação? Sim. Aqui. Filho, sou, por favor. Bom, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós agradecemos o dia de hoje, nossos alimentos, a nossa saúde e pedimos a proteção em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma cerimônia para todos. A Santa Ceia é uma celebração marcante. Segundo Ellen White, nela todo discípulo... Com licença, por favor, com licença. Meu filho está lá dentro. Seja salva. Miriam, você viu Samuel? Não, minha filha tá lá dentro também. Os tiros pararam, mas não deixam a gente entrar. Dizem que tem bombas. Miriam. Minha filha. Amor, fica com a Gigi. Não desgruda dela. Miriam, vai dar tudo certo. Por favor, eu preciso entrar. Meu filho tá lá dentro. Pai, mãe, posso entrar? Chega aí, filho. Tá tudo bem? Tá sim, mãe. Na verdade, só tô um pouco preocupado com um amigo meu da escola, o Antônio. Vocês lembram dele? Aquele rapaz novo do Clube dos Desbravadores? Isso. Então, os pais dele estão se divorciando. Ele tá muito mal com tudo isso. Aí eu queria ajudar, sabe? Aí eu fiquei pensando em trazer ele pra passar um final de semana aqui em casa. Esvaziar um pouco a cabeça, sei lá. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Mas eu acho que pra você trazer o Antônio aqui, você vai ter que arrumar seu quarto. Ai, mãe, tudo pra você é arrumar o quarto. Filho. Mas tá bom, dessa vez é por uma boa causa. Mas só dessa vez. Tá vendo? Ela é esperta. É, sim. Mas eu fiquei feliz em saber que você tá preocupado com seus amigos. Você é o cara, né? Valeu. Mas o que vocês estão vendo? Tá coisa interessante. Tava falando pra sua mãe isso. Desculpa. Eu estou procurando meu filho, Samuel Melquides. Ele tem 16 anos. Posso entrar? Senhor, nós não temos informações sobre as vítimas ainda. Logo será informado. A cena não é segura. Aguarde. Vocês têm número de vítimas? A polícia está coletando as informações. Só aguardar. Você conhece alguém lá dentro? Tem um familiar? Não. Só estou procurando meu filho. O que o senhor acha dessa violência toda? Desculpa. Só estou procurando meu filho. Dá licença, por favor. Ai, me ajuda. Me ajuda. O Samuel, ele me salvou. Ele me salvou. Ele me salvou. O Samuel, ele me salvou. Cara, você tá cada dia melhor, hein? Aperfeiçoando os traços. Tá quase igual o pai. Ah, pai, nada a ver. Você sabe que eu sonho em ver uma parceria nossa juntos? Eu e você, pai e filho, um projeto onde Deus utiliza os nossos desenhos.
Mas pra isso eu preciso melhorar muito. Pai, sabia que eu já tô vendo até onde que eu vou estudar? E você tem meu apoio nisso. Mas agora vamos dormir que já tá tarde. Tá, já vou guardar as coisas. Ah, pai. Quê? Obrigado. Senhor, obrigado pela vida do Samuel. A saudade é muito grande, cara. Eu fico, às vezes, imaginando essa mesma saudade que eu tenho do Samuel é um vislumbre, é só um pouquinho da saudade que Jesus sente de mim e de você. Eu não ousaria abandonar Deus nesse momento. Desde que o Samuel nasceu, eu sempre ensinei do amor de Deus, eu sempre mostrei as histórias bíblicas, eu sempre falei da verdade para ele, e ele tinha aquilo muito convicto dentro dele. Seria justo agora eu rasgar tudo aquilo que eu ensinei para ele e viver de forma diferente? Não seria. Não tenho nem condições de fazer um negócio desse. Eu tenho convicção de tudo aquilo que eu ensinei para o meu filho. E o fato de eu estar passando por isso agora não faz com que Deus deixe de ser Deus. Ele é Deus sempre. Eu costumo dizer isso para todas as pessoas, que se hoje eu não tivesse uma fé, se hoje eu não tivesse esse conhecimento, essa racionalidade, eu não sei o que seria de mim. Eu sinceramente não sei. Eu fico muito triste e eu me coloco no lugar daquelas pessoas que perdem os seus filhos, os seus entes queridos e não têm a mesma esperança que eu tenho. Para mim, o fato de eu ter a fé em um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque aqui nesse mundo, nada que a gente vai ter vai nos favorecer. Aqui nesse mundo, nada vai nos ajudar. A minha esperança é Deus. A minha esperança é no futuro. É o grande conflito acontecendo. O meu filho era um soldado e ele foi abatido. Mas eu tenho certeza que nós estamos do lado de quem vai ter a vitória. E em breve eu estarei abraçando meu filho novamente. Eu imagino que vai ser um dia maravilhoso. Eu já falava isso, mas talvez não, sem conhecimento nenhum de causa. Hoje, não é só a vontade, mas é realmente uma convicção, é realmente uma necessidade à volta de Jesus. Uma necessidade. Pois ele a porta já